estou aqui, consegui finalmente uma entrevista com o Douglas. Ele é do Inteligentista, um canal muito bacana do YouTube. Obrigada, Douglas. Eu sei que você é muito ocupado. Obrigada por esse tempo, nos conceder essa entrevista. Bom, mas vamos direto ao assunto. Douglas, explica um pouquinho para quem não conhece ou nunca ouviu falar ainda a respeito do canal e do programa de vocês, Inteligentista. O que é o Inteligentista? Bem, o Inteligentista hoje é uma organização de pesquisadores e acadêmicos que estão de encontro, desafiam o establishment darwiniano. E lá tem geólogo, tem bioquímico, tem gente que trabalha com informática, eu sou formado em física, e a gente trabalha diversas linhas para desafiar a ideia da evolução não direcionada. Porque muita gente acha que evolução é só coisa de biólogo, mas não, tem várias áreas que abordam essa ideia de uma evolução completamente não direcionada e nós discordamos disso, nós do inteligentista. Que bacana. Então é uma comunidade que Sim, você... sim, é uma organização. Pelo menos na página do Facebook, no YouTube, por enquanto só eu estou postando vídeos. Mas eu incentivo o pessoal lá para, se alguém quiser postar um vídeo, gravar um vídeo, alguma coisa assim. Mas até agora, por enquanto, só sou eu. Ah, bacana. Então, Douglas, para quem não sabe, ele é formado em física e ele Isso. também atualmente ele está estudando mestrando, correto? Ou já terminou Sim. o teu mestrando o Não, não, ainda mestrado? não terminei. Pretendo Ainda não terminar ano que vem. o mestrado de física também. E, Isso. Douglas, como é que foi essa. Você sempre soube dessa teoria do design inteligente? Como é que foi essa descoberta do design inteligente, você sendo um aluno de física? Pois é, eu nem sempre fui um inteligentista, né? Uma pessoa que é adepto da teoria do design inteligente. Eu já fui o que alguns chamam de evolucionista teísta, que é Hum. alguém que acredita na suficiência, digamos assim, dos mecanismos darwinianos e ao mesmo tempo acredita em Deus. Então, eu me enquadrei por muito tempo nesse pensamento. E daí eu conheci a teoria do design inteligente, basicamente na página do Facebook, teoria do design inteligente mesmo, que é Hum. administrada pelo Júnior Weskelson. E eu passei a pesquisar um pouco sobre isso, passei a ler o livro do Everton Fernando Alves, que é um pesquisador aqui no Brasil sobre isso, e achei argumentos muito convincentes a favor da teoria do design inteligente e abandonei a ideia do evolucionismo teísta. Eu não vejo mais uma suficiência explanatória, digamos assim, dos mecanismos darwinianos. E para uma pessoa leiga, o que é o design inteligente? Bem, o design inteligente é uma teoria científica, a teoria do design inteligente, porque é interessante falar isso, porque tem a teoria do design inteligente e tem o design inteligente como uma ideia ampla. Hum. Então, no darwinismo tem isso também. Digamos, tem a teoria sintética moderna da evolução. E tem o darwinismo propriamente dito. Mas a teoria do design inteligente, como teoria científica, é uma inferência. Ou seja, é a inferência de que certas características do mundo natural, dos seres vivos e do universo, são melhor explicadas por uma causalidade inteligente e não por um processo puramente não direcionado, como a seleção natural atuando em variações aleatórias. Foi a ideia que Darwin teve para explicar a origem das espécies. Uhum. E você teria algum exemplo prático ou físico alguma evidência que levou a essa ideia do design inteligente? Sim, o design inteligente ele começa na década de 90 com uma controvérsia acerca de pesquisas sobre a origem da vida. Uhum. Na década de 50, Watson e Crick, dois bioquímicos de Cambridge, eles descobriram que a molécula do DNA contém informação. E daí, Uhum. essa informação, digamos, seria uma unidade fundamental da hereditariedade, os genes. E essa informação ela tem um caráter tipográfico, como linguagem escrita,
com uma seção-chave de um texto alfabético. E pela nossa experiência, sempre quando a gente vê informação com essa qualidade, com essa característica, e nós investigamos a fonte de tais informações, sempre vamos chegar a uma inteligência, a uma fonte inteligente. Então, o design inteligente ele surge nesse contexto. Um grupo de pesquisadores se reúnem numa cidade chamada Pajaro Dunes, na Califórnia, nos Estados Unidos, e eles são contra a ideia de que essa característica em especial da vida, a informação, seja melhor explicada pelo darwinismo, pelos mecanismos darwinianos, que são basicamente a mutação aleatória e seleção natural. Entendi. Bacana. Uma outra pergunta que eu ia fazer, eu fico curiosa para saber no ambiente dos teus estudos, na faculdade, existe alguma abertura para se falar ou considerar o design inteligente? Olha, na minha universidade eu já comentei muito sobre isso com alguns colegas meus. E não sei se eu era um pouco chato em relação a isso, mas eu já tive alguns probleminhas por conta dessa minha defesa, assim, problemas de caráter pessoal, com Hum, professores, inclusive, nossa. mas daí eu particularmente decidi não mais ficar tocando esses assuntos no ambiente onde eu estou academicamente, onde eu, digamos, eu estou estudando, e fazer essa coisa de modo mais, digamos, ah, privatizado, sei lá. Eu Uhum. não falo mais sobre o design inteligente, eu não divulgo mais o design inteligente no lugar onde eu estudo, particularmente, digamos. Mas eu Uhum. continuo divulgando no Inteligentista, a página do Facebook, no meu perfil pessoal do Facebook. E por que você diria que tem essa tamanha resistência, sendo que a ciência deveria estar aberta a descobertas e o pensamento aberto? É uma resistência de caráter filosófico, porque a ideia do design mexe com uma cosmovisão de mundo. Então, se um cientista ele se abre à ideia de que há uma causa inteligente, isso muda completamente o modo como ele enxerga o mundo. E talvez esse seja um dos motivos que a maioria dos adeptos do design inteligente sejam pessoas com convicções teístas. Não que o design Uhum. inteligente dependa do teísmo. Sim. O design inteligente é independente disso. Mas, certamente, o design inteligente tem uma implicação muito forte numa cosmovisão teísta de mundo. Ela aponta para uma inteligência que está lá fora, digamos, alguma Sim, inteligência que sim, talvez tenha sido a exato, causa. exato. Uma inteligência, digamos, superior, é Sim, verdade. bacana. A inteligência que, digamos, construiu a complexidade da vida não é uma inteligência usual. É uma coisa, é uma inteligência muito superior que a gente está acostumado. Muito interessante. Uma vez até a gente estava comentando via mensagem que hoje em dia você pode trazer alguns fatos científicos ou teorias científicas, mas se não segue essa linha das vacas sagradas científicas, ela é considerado pseudociência. O que Sim. que você tem para falar disso? Isso é um problema de caráter filosófico. A ideia de que algo é científico ou não, quem trabalha com isso são os filósofos da ciência. Então, essa pergunta é uma pergunta que quem responde com propriedade são filósofos da ciência. Só que aí muitos cientistas que não enxergam esse problema de caráter filosófico, eles já descartam a priori a ideia do design. Mas não é bem assim. E nós, proponentes do design inteligente, para falar a verdade, a gente não está muito preocupado se o design inteligente é uma teoria científica ou não. Essa não é a questão principal. Isso é uma questão de Uhum, caráter filosófico. A questão principal é qual é a melhor explicação para as evidências. E nós afirmamos sim. que a melhor explicação é uma causa inteligente e não um processo estocástico, não direcionado, aleatório, nada disso.
Bacana. E quais são os planos da comunidade inteligentista agora para frente, assim? O que que vocês têm em mente? Esse movimento muito necessário, aliás. Sim, sim, obrigado. Pois é, a gente tem em mente gravar um documentário. Gravar um documentário na rua, abordar as pessoas, fazer perguntas e fazer isso um pouco mais, uma rotina maior. Porque eu particularmente nunca fiz isso, né? Mas a gente tem também um programa de pesquisa, não por agora, mas futuramente, fazer uma coisa mais abrangente, mais ampla, divulgar com mais força o design inteligente. Muito bacana. Eu agora falando de um ponto de vista cristão, né, que eu sou cristã, Sim, eu vejo que existe uma necessidade de mensagens que estão fora da Bíblia. Porque para uma pessoa não cristã, você dizer temos que acreditar na Bíblia, porque a Bíblia diz que ela é verdadeira, fica um raciocínio sim, circular, né? sim, Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir encontrar evidências que existem, e muitas, fora da Bíblia, mas que corroboram ou que apoiam a informação contida na Bíblia, eu acho que é super válido divulgar e evidenciar. Por exemplo, tem algumas coisas científicas que já estavam na Bíblia e as descobertas sim, foram feitas mais tarde, né? sim. Então, não sei se vocês também têm em mente esse tipo de trazer em evidência isso. Sim, a página lá do Facebook já aborda algumas questões relacionadas à Bíblia. Eu também sou cristão. Agora, é bom deixar claro que a teoria do design inteligente ela não se envolve nisso. É uma teoria Uhum. que ela não depende da Ela é Bíblia, segura digamos. para os não cristãos, né? Você não Sim, cristão, você pode sim. acreditar. É, é Bom, uma, que é ótimo, é, ótimo. Uhum. é uma teoria baseada nas evidências científicas e não num relato bíblico, por exemplo, ou de qualquer outro texto sagrado. Agora, Uhum. nós, como seres humanos, temos uma cosmovisão. Eu sou cristão também, eu acredito na literalidade da Bíblia, mas a teoria do design inteligente não depende disso, ela não parte de uma interpretação, de um texto bíblico, Sim. nada disso, mas apenas das Ela só evidências naturais. corrobora, de certa forma, né? O fato de que teve uma criação, um ser inteligente que criou o que existe. Eu diria que todo criacionista é um inteligentista. Todo Uhum. criacionista, seja da Terra Jovem, seja um criacionista da Terra Antiga. Agora, nem todo inteligentista é um criacionista. Hum. Seja no sentido comum do termo, uma Terra com 6.000 anos, ou seja até mesmo um criacionista progressivo, que chama. Então, eu sou, por exemplo, eu sou inteligentista e criacionista da Terra Jovem. E o que que te leva a acreditar nisso com tantas evidências de uma Terra, de né, milhões e bilhões de anos de existência, universo? Sim. É, se a gente olha para o universo e pelas evidências que nós temos hoje, o universo realmente aparenta ser bem velho, a Terra aparenta ser bem velha também, mas eu tenho como partida uma leitura direta da Bíblia. Eu Uhum. não vejo o livro de Gênesis me entregando um universo muito velho ou uma Terra muito velha, e eu vejo modelos criacionistas bastante plausíveis para abraçar essas evidências que nós temos hoje e interpretá-las de um modo que o universo seja novo, que a Terra seja nova também. Bacana, então quer dizer que a gente pode olhar para algumas evidências científicas, se eu entendi bem o que você está falando, e existem alguns achados que podem basear essa crença de um Sim, universo jovem. sim, Legal, e sim. você aborda isso no teu canal. Sim, tem alguns vídeos sobre isso lá. Ah, legal. Então é um tópico que vale a pena a gente conhecer cada vez mais, é um tópico muito curioso e eu acho bacana, acho que todo mundo deveria estar a par dessa informação, que acho que é muito importante nessa época com que a fé também está sendo atacada e Sim, você é taxado de burro se você acredita na Bíblia, literalmente, se você acredita na criação ou não. sim, é verdade. Então,
Obrigada, Douglas. Parabéns pelo trabalho, por ter a coragem de se expor, porque você não precisaria fazer isso. Você podia ficar com as suas próprias descobertas, escondido no armário, sem ninguém ficar sabendo, né? Disso tem muito. Eu acho que até essa ideia da good culture também, porque a gente tem muitas pessoas com valores, mas é todo mundo discreto. Somos a maioria silenciosa, infelizmente. E, né, então tem uma avalanche de informação oposta e a gente está quietinho com a nossa fé na nossa igreja, ao invés de estar fora, evidenciando, falando para os outros, porque a gente tem medo de chamar a atenção de uma maneira que a gente não queira, né? Tem uma teoria que fala sobre isso, é uma teoria política, inclusive, não sei se você já ouviu, é a teoria do espiral do silêncio. Nossa, não. É uma teoria interessante que as pessoas elas tendem a concordar com a maioria, às vezes por questão de medo, repressão, e até os que não concordam ficam, digamos, calados. Então eu acho que talvez esteja acontecendo isso em relação à cultura. Tem muita gente que discorda de certas atitudes, né, da moralidade que está na nossa sociedade atual, mas elas acabam ficando caladas por causa do politicamente correto. Também tem isso, né? Então, sim. Não, e existe uma pressão da mídia também pegando pesado. Então, você junta tudo isso, a pressão das universidades, que nem você não teve a liberdade de continuar expondo o teu pensamento, que inclusive você não estava falando de fantasias, mas de questões físicas. Então, nas universidades, na mídia, hoje em dia não está mais na moda pensar diferente, né? Verdade. Mas legal, Douglas, obrigada. Eu tenho muitas outras perguntas que eu gostaria de fazer, mas a respeito de questões também mais técnicas e práticas, mas eu acho que por hoje já foi muita informação positiva e uma outra hora, se a gente puder conversar um pouco mais, eu acho muito válido. E também eu convoco os outros inteligentistas que te deixaram sozinho aí, que eles também possam. A gente precisa de vídeos e de várias pessoas, e vamos estar acompanhando o canal de vocês aí. Legal, legal. Muito obrigado. Tá bom? Parabéns aí pela tua iniciativa e que dê muito certo esse projeto de vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.